Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Chega perto de mim. Hoje é dia 4 de maio. E começando o dia com essa maravilhosa Malu Magalhães. Casa pronta. Bom dia, Maria. Bom dia, Carla. Como vão, meninas? Ana Tereza, como é que tu tá? Olha que musiquinha. Malu Magalhães. Ai, fui num show dela, é algo... Kátia, como é que tu tá? A gente tem que se juntar de novo, né, Kátia? A gente tá precisando. Como é que vocês estão? Tá bem? Que bom, Ana Tereza. Coisa boa. Isis, o que aconteceu? Te aguardei ontem, te aguardamos. Bom dia, Eliana. Deixa eu tirar meu sachê do chá aqui. Ainda acampada. Ah, mas que demora, hein? Estavam trocando o piso? A reforma é um saco. Eu, como arquiteto, digo, a reforma é um saco. Tomando um chazinho quentinho. Olha que bonitinha essa xícara, cheia de coraçãozinho. Então vamos começar. Como assim? Não entrou? Todo mundo entrou. Devia ter me chamado no WhatsApp. Quando acontecer, me chama no WhatsApp. Mas funcionou assim, todo mundo entrou. Bom dia, nega. Tudo certo aí? Bom dia, Conceição. Então vamos lá. Hoje é quinta-feira. O que nós temos para hoje? Bom, hoje à noite tem a turma do Mindfulness, né? Quem está no Mindfulness, a gente tem uma turma aí que está fazendo o Mindfulness. Hoje é o quarto encontro. Bom dia, Daisy. Hoje é o quarto encontro de 8. O que mais que acontece? Bom dia, Natalina. Amanhã de manhã tem yoga, 7h15 da manhã, para quem quiser participar. Bom dia, Rosana. E sábado à tarde, só para mulheres, tem encontro Cozinha Calma, aqui, toda tarde. Aí eu sumo, somente mulheres. Então é isso, um monte de movimentos que a gente vai fazendo para diminuir um pouquinho. Na verdade, esses movimentos, bom dia, Stanley, o único objetivo é trazer... Bom dia, Grazi, quanto tempo? É trazer um pouco de autonomia para a geração de saúde de cada pessoa. Então a gente vai cercando com yoga, com meditação, com a cozinha calma, né, com mindfulness eating, com todos os trabalhos que ela faz na cozinha, a Carolina faz. E a gente vai cercando para que vocês gerem autonomia para a geração de saúde. Como é que eu gero saúde a partir de mim e não de um elemento externo? Entende? Bom dia, Ângela. E é isso, e funciona. O Poder das Daquines, Micaela Haas, editora Lúcida Letra. E aí a gente fica envolto com isso, em vez de deixar a mente pensando um monte de bobagem, bom dia, Graça, e o corpo totalmente estressado, a gente vai cercando com esses movimentos. Bora lá, estamos indo para a finaleira do livro, eu tenho que pensar no outro, ainda não decidi, mas bora. Ídolos e Demônios, estamos ainda na John Halifax. Observando que os alunos muitas vezes projetam... isso que a gente leu. Uma forte posição contra a má conduta sexual. Aqui que a gente parou. Talvez todo professor tenha fraquezas, mas a má conduta sexual é outra questão aos olhos de Hiroshi. Em 2010, estourou um escândalo sobre os casos sexuais do professor Zen Eido Shimano. Vamos ver quem foi. Eu não conheço. Eido Shimano foi um japonês nascido em 1932 e estabeleceu a primeira linhagem Rinzai nos Estados Unidos. Tem as linhagens Soto Zen, tem a linhagem Rinzai, são linhagens do Zen, né? E cada uma tem uma forma de apreciar o Zen. Muito bem, vamos ver o que ele fez. Babado do Dharma logo de manhã cedo. É tipo o João de Deus, aquele, né, que teve aquele problema aqui no Brasil.
Tem, gente, isso aí acontece, não adianta. É isso aí. Estourou um escândalo sobre os casos sexuais do professor Zen Eido Shimano, com alunos ao longo de mais de 45 anos. Conforme documentado em um arquivo mantido por Robert Aitken Roshi, Shimano negou publicamente as acusações, mas renunciou à sua abadia de Zen em Nova York. Roshi John postou uma carta aberta no site do Upaya, né, um lugar onde ela tem, expressando suas preocupações sobre o que ela chama de violações de limite e da fé. Sobre a má conduta sexual do clero masculino em geral, ela escreveu: Bom dia, Lu. Se você quiser aprofundar a sombra de qualquer religião, transforme a sabedoria e a compaixão em hipocrisia. E aguarde. Avesso ao conflito, enquanto o clero masculino desrespeita as mulheres, faz sexo com congregantes mulheres, domina as mulheres, abusa das mulheres, degrada-as ou as estupra. Há anos espero por uma resposta coordenada a essas violações contra as mulheres em nosso mundo budista. Muitas de nós, mulheres, trouxemos essas questões à atenção da comunidade em geral e fomos humilhadas e rejeitadas. Eu nem vou comentar isso, porque é tão sem cabimento, né? Tu já vai para um lugar em que o objetivo, um dos preceitos é não ter má conduta sexual. Nem vou comentar. No entanto, agora ela escreve: os budistas estão finalmente entendendo. Você tem que tomar uma posição forte em voz alta, contra o comportamento predatório de suas figuras religiosas. Você tem que falar a verdade ao poder e falar bem alto, e você precisa agir. É aquela coisa do macho alfa, né? Tem até uma série no Netflix, que é o Macho Alfa, uma série espanhola, muito divertida, 10 episódios, em que eles retratam o macho alfa, né? E aí eles tentam fazer, os 4 amigos tentam fazer uma desconstrução disso, participam de um curso de desconstrução do macho alfa. E um deles, não, nem pensar. 2 deles, na verdade, mas um mais enfaticamente. Bom dia, Márcia. E diz, não, a favor do macho, né? Do macho alfa e tal. Então o macho alfa já era, né, gente? Isso aí só funciona em alcateia de lobos. Em resposta, Roshi recebeu uma enxurrada de e-mails e cartas. A maioria apoiou sua posição, enquanto alguns poucos julgaram o feminismo como algo ultrapassado ou acusaram a John Halifax de estar agindo em benefício próprio. Algumas das mensagens foram escritas por mulheres ou parceiros de mulheres que haviam se envolvido com Chojan Trungpa, que também era outro, né, que aprontava. Outro professor conhecido por ter tido caso com alunas. Embora algumas mulheres que escreveram para ela tenham afirmado que seu envolvimento com Trungpa foi benéfico, ela diz estimar que a maioria das pessoas que me escreveu experienciou um profundo sofrimento com respeito a esses encontros. Bebendo veneno. A Carolina apareceu ali na porta, vou só ouvir. Tá falando com quem? Com o Dharma. Já são 6h30, tô viajando. Ela entrou aqui como se nada acontecesse. Tchau, Carolina. É um amor, é muito apaixonada, é brabo, o cara tem que... Ela já veio toda aqui para me dar beijo. E ela não se deu conta que o Dharma estava acontecendo. Eu vou te dizer, não é fácil, gente. A Roshi teve muito contato com Trungpa nas décadas de 70 e 80. Ela ensinou em Naropa. E aí, Carolina, agora tu entra online aqui como se nada tivesse acontecido. Tá vendo, Ana Tereza? É brabo, cara ser querida é uma tristeza. A pessoa não consegue. Ela levanta, já chega correndo. Eu preciso dar um beijo nele. Meu Deus. Faz 6 horas que a gente estava junto ali, sabe? Deixa eu dizer, tia. É brabo. Ela ensinou em Naropa, universidade que ele fundou, convidou-o para o corpo docente de um programa que ela criou e viajou para o Japão com ele. Ela reconhece abertamente que ele agiu de forma inadequada com ela em várias ocasiões. Trungpa era uma pessoa de imensa imaginação, magnetismo e visão. Ela estava esperando o beijinho, ela vem direto, porque toda manhã ela vem, né?
Não adianta. É muita paixão. 36 anos. Ele foi um pensador pioneiro, um artista que atingiu o cenário americano na hora certa. Muitos de nós nos sentimos muito atraídos por sua comunidade, seus textos, seus ensinamentos. Ficamos fascinados por ele. Aí que ela vai viajar, ela tá indo a Porto Alegre já, vai viajar sem o beijo. Vem dar o beijo, Carolina, senão hoje ela não consegue viajar. Pode vir, Carolina. Não funciona assim. No entanto, ela decidiu não ser sua aluna. Agora, sem brincadeira, o Chogyam Trungpa teve essas loucuras toda dele, mas ele é um baita mestre. Separar o homem que aprontou, tocou terror, né, como diz aqui. Mas os livros dele, os ensinamentos dele são bastante complexos, profundos. Isso a gente não pode tirar esse mérito. E eu já estudei e acho ótimo. Mas a conduta dele é problema dele, dos méritos do karma que ele vai ter que resolver. E está resolvendo no bardo, né? Então, não tenho nada com isso. No entanto, ela decidiu não ser sua aluna. Sentia que seus ensinamentos ficavam comprometidos por seu comportamento. O que algumas pessoas diziam ser um ensinamento. Mas não era o tipo de ensinamento que eu queria ou precisava. Como ativista dos direitos civis, ativista anti-guerra e feminista, ela considerava o comportamento dele altamente problemático. Eu também vivi uma vida bastante maluca, prossegue Roshi, mas eu não queria beber do mesmo veneno. Eu não sentia que poderia endireitar minha vida com alguém que era viciado em álcool e aparentemente em sexo. Uma coisa que eu fico pensando muitas vezes, porque como eu falo para um público bem diverso, né, dos 80 aos 15, e aqui também nas presenciais ou nos cursos, ou quando eu vou falar para os alunos de adolescentes, aí eu fico pensando nas palavras que eu uso, né? E minha filha já me chamou a atenção, essa palavra tu não pode usar. Mas como assim, né? Porque o que fazia sentido na nossa época, hoje ela pode ser considerada um preconceito, uma forma, né, um pouco ruim na avaliação de hoje, né? Bom dia, mãe, tudo bem aí? E às vezes eu fico pensando, né, porque realmente a gente fala sem ter nenhuma intenção de machucar alguém dentro da sua nova geração, das várias gerações. Nós estamos em 5 gerações prensados entre várias gerações, né? Então tu imagina, eu estou com 55 anos, e aí a gente está numa geração que tu tem que olhar para trás, olha para frente, tem mais 2, 3 ali. É complicado se comunicar, é bem complicado. Qualquer palavra que tu diga, alguém já pega e já fica assim, mas como que falou isso? Então, a sugestão que eu dou é sempre assim, ó, em aula, que está aqui comigo, aqui está aqui na live. Se eu falar qualquer coisa, digo, no contexto de hoje, esta frase, esta fala, ela não é bem-vinda. E aí explica, eu vou achar ótimo, estou falando sério, às vezes eu pergunto para minha filha, eu falei isso, eu pensei isso, e ela já imediatamente diz, não, isso hoje tem essa conotação. Ou pergunto para meus outros filhos, né? Mas mais é a Bela fica no meu pé, ela fica ali e diz, pai, isso aí não pode falar. Eu adoraria que me chamasse atenção, eu quero mesmo. Não quero ficar preso numa estrutura geracional em que te aprisiona e que para nós fazia algum sentido e hoje não faz mais. E é isso aí, tem que se comunicar dentro do lugar. É o pai, é meios hábeis. Combinado? Se eu falar qualquer coisa, vocês... Jefferson, qual é a tua aí? Um dos fatores nessa dinâmica foi... Alguém mais passa por isso? Levantem a mão aí para não me sentir sozinho, senão vão dizer que só eu que sou velhinho aqui. Tá bom, eu vou começar a citar nomes aí. Quem mais passa por isso, com essa questão de vocabulários geracionais aí? Um dos fatores nessa dinâmica foi a idolatria e idealização dos professores espirituais, que é o que é irreal, diz ela. Eu concordo. Eu não consigo idolatrar gurus, assim. Eu admiro o ensinamento, a capacidade de comunicação. A Ana Tereza, a Kátia, eu já ia dizer vocês duas aí, né? Estamos fazendo. Eu admiro muitos mestres. Leio, estudo, mas não idolatro. Sem idolatria. Mas a maioria das pessoas idolatram. E é uma coisa assim que eu fico muito... Gente, é um ser humano. Então temos que ter muito cuidado. Rush, entrou o Rush, tá bom, né?
Stanley, o tempo todo. Grácia, o meu marido. Ah, só o teu marido, tu não, né? Sempre os maridos. No fim das contas, não acho que isso fez bem a ele, porque ele corporificou a sombra de uma forma que realmente prejudicou várias pessoas. Vários de seus alunos não concordaram que ele nesse ponto, com ela nesse ponto, e lhe disseram isso. Então, enfim. Mas na minha idade, posso olhar para trás com certo pesar por ele não ter tido pares, colegas e professores que o ajudassem a ver as coisas de maneira mais global. Como pessoa, como mulher, cometi minha parcela de erros, admite Aroshi. Mas como feminista, tenho certeza de que a religião não é desculpa para a violação da fronteira professor-aluno. Não, não é. Jamais. Não é. Se tu leva a sério o que tu está fazendo, não é. Quando esse limite baseado na confiança é violado, isso constitui um ataque direto às três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. As três joias do budismo, Buda, Dharma e Sangha. Então eu tomo refúgio todos os dias, Buda, Dharma e Sangha. Eu tomo refúgio nesse... Eu não posso violar essas regras. E não é só essas regras, tem uma coisa muito grave também. Vocês acham que basta apenas ler esse livro aqui e dizer, como tu está sendo altruísta e passando o Dharma, né? Embora não seja um livro de estudo do Dharma, né? Mas sempre tem alguma coisa que eu possa comentar ali, que eu forço um pouquinho para comentar algum assunto. Mas eu estou acumulando karma negativo se eu passar o ensinamento de forma errada. Vocês sabiam disso? Pois é. Tem mais isso. Quando tu for falar na voz do Dharma, que é o que eu faço, quando eu falo na voz do Dharma, se eu não falar de forma correta e vocês seguirem uma linha de acordo com aquilo que eu falei, eu estou violando também o Buda, Dharma e a Sangha. Eu estou violando as três joias. E estou violando e estou aumentando o meu karma. Eu já devo ter feito isso várias vezes. Talvez por não ter me expressado, não ter entendido o ensinamento, ou vocês não terem entendido o que eu falei. Mesmo assim, o karma negativo é meu. E mesmo assim eu continuo. O que é uma grama se não tiver um zinço? Aí não tem problema. Em vez de idealizar seus professores espirituais, Roshi recomenda que os alunos tomem de volta suas projeções. Vejam sua própria natureza iluminada e sua própria natureza deludida. E vejam a natureza deludida e iluminada de cada ser humano. Nosso anseio por um pai perfeito faz com que estejamos dispostos a justificar o comportamento disfuncional em ambientes espirituais ou educacionais, ela suspeita. Então, vocês entenderam ali? Por causa do nosso comportamento disfuncional, de a gente querer sempre um pai, né? A gente busca um guru. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, não vou buscar, não vou idolatrar. Ninguém, estou falando sério, posso estar sendo até um pouco injusto, mas eu não idolatro nenhum mestre. Eu admiro, acho impressionante alguns, assim, com a sua capacidade de articulação, né, e de comunicação, mas isso é articulação, comunicação, mas não idolatro, nem pensar. Tem bastante dificuldade quanto a isso. Mas a maioria dos budistas, grande maioria, mas eu conheço vários que não idolatram, vários. No budismo tibetano, práticas como fazer votos vitalícios com o professor, votos de Samaya, né, que se chama isso, bom dia Kelsenberg, que servem para tornar você cada vez mais fiel sob as asas de seu professor, podem diminuir o tipo de discernimento que valorizamos em nossa cultura. Então os votos de Samaya é esse, né? O professor, tu faz os votos com aquele guru e segue. Não consigo. Ela discute honestamente o preconceito cultural que sentiu com professores orientais. Como é que vocês veem essa questão, gente? Para quem aí está mais no budismo, assim, ou quem vê de fora também, né? Não vou tirar ninguém da conversa. Como é que vocês veem isso? Lembrando que amanhã é sexta-feira, né? E lembrando que amanhã, então eu vou passar o link, acho que já hoje ou amanhã, e nós vamos nos encontrar no Google Meet e aqui. Vamos fazer ao vivo e a cores ao mesmo tempo, para a gente poder, então vocês cliquem ali no Google Meet, a gente vai aparecer aqui na tela do computador, está na minha frente, e aí eu posso gerenciar e a gente vai se conhecer. Eu vou conhecer aí o Stanley, eu conheci a Grácia, né, as pessoas que eu não vejo, né, não tenho contato, sei lá quem mais aí, né, que estão aparecendo. O que vocês acham? E vocês também vão poder falar, vão poder se conhecer,
Porque aqui, né, eu só fico olhando a minha tela. Pode ser? Vamos combinar amanhã? Amanhã, então, sexta-feira. Primeira semana de cada mês a gente vai fazer isso. O link estará na bio e nos stories. Então, tá ali, ó, a Carolina já deu a dica. Link na bio e nos stories. E vamos mandar na comunidade também do WhatsApp. O padrão oriental é mais voltado para a busca da harmonia. O padrão ocidental é buscar transparência. Ela sente que o que levou ao caminho como ocidental e como mulher nem sempre era apreciado. Há um preconceito de gênero no budismo, que percebe as mulheres como algo inferior, embora ela reconheça que Thich Nhat Hanh desde então deu poder a muitas mulheres. Ela ansiava por ter uma comunicação direta de ocidental para ocidental. Um desejo que influenciou sua decisão de tomar o americano Bernie Glassman, né, do Zen Pacemaker, como seu principal professor. Muitos professores orientais pensam que estão sempre certos, enquanto o primeiro princípio de Bernie era sempre não saber. Ela acredita que os professores têm a responsabilidade de corporificar a integridade, seguindo o exemplo de sua santidade. Bom dia, Márcia. Aroshi considera o Dalai Lama uma influência muito significativa em sua vida, principalmente por causa de seus ensinamentos sobre ética e responsabilidade universal. Ele quer ver uma ética secular que realmente supere as diferenças religiosas. Ela se reúne com o Dalai Lama para reuniões no Instituto da Mente e Vida, que tem, acho que é em Massachusetts. Uma organização sem fins lucrativos que desde 87 promove diálogos entre acadêmicos, cientistas e representantes das tradições contemplativas do mundo todo. Essa fundação, gente, procurem aí, Mind and Life, que tem, eu acho que é Massachusetts. Tem muito material ali sobre budismo. Tá? Instituto Mente e Vida, Mind and Life. Isso aí foi fundado acho que em 2000, faz bastante tempo já. Aí tem todas essas figuras, assim, não só do budismo, mas principalmente os cientistas que estudam a mente, os neurocientistas, não necessariamente budistas. Tem muitos. Roshi John atua como membro do conselho e também como moderador e palestrante nas reuniões, que são, em geral, realizadas em Dharamsala. Tem sido inspirador sentar na sala de estar de sua santidade. Um deles é o Daniel Goleman, lembra, né? O Daniel Goleman é um dos que está nesse instituto, ou estava, não sei. Tem sido inspirador sentar na sala de estar de sua santidade todos os anos, às vezes 2 vezes por ano nessa situação bastante íntima. Ela valoriza a oportunidade de aprender com neurocientistas e filósofos. Vimos todo o campo de neurociência contemplativa emergir desses diálogos. É muito legal quando tem alguém que não é budista e que tem um outro conhecimento. Eu ando lendo muito sobre, na verdade eu sempre leio, mas sobre filosofia e que não tenha nada a ver com o budismo, e sobre física também, sobre o mundo da física. E estudando também não só o mundo da física, mas o surgimento do pensamento ocidental e oriental, desde Ptolomeu, desde Demócrito, percebendo por que não foi tão interessante para nós termos estudado Aristóteles e Platão, como o mundo seria diferente se a gente não tivesse seguido tanto as ideias deles. E é muito legal porque são visões assim cósmicas do universo e dos comportamentos. E quando a gente entender esse contexto todo, a gente vai entendendo como é que a gente está se movimentando, e aí tu sorri. Sorri para as loucuras, não? Bom dia, Gabi. Tudo bem? Gabi, tô bem? Tamo aí? Gabi, vou aproveitando fazer consulta com a Gabi. Gabi é acupunturista, ela dessa semana ela me cuidou. Gabi, deu uma revirada, assim, meu estômago ficou ácido. Tô só no chazinho aquele que tu disse que era para tomar, de coentro, tomilho e orégano. Gente, sabe, deu um tchum. É normal isso, Gabi? Pô, cara chato. Devia mandar um WhatsApp, né? Gabi, é normal, eu tô com os pontinhos ainda aqui. Mas deu uma acelerada no estômago, assim. Acho que é, né? Vamos lá. Vamos parar por aqui, porque chegou na hora do nosso... Nós estamos aí, fazendo acupuntura, trabalhando todos os meios. Mas eu gosto, eu achei bom, não achei ruim, não.
Vamos lá então? Coloquem o corpo numa postura ideal para hoje. Quinta-feira. Deixem que o corpo e a mente percebam a mudança de ritmo, de direção, sem pressa. A vida toda é aceleração e repouso. Estávamos em aceleração, agora nós estamos na parte da elipse que é repouso. E o repouso da mente e do corpo, apenas deixar que decante. Se tiver qualquer coisa que estejam ainda pensando, vai deixando de lado naturalmente. Convidando a mente para observar as sensações do corpo. Convidando a mente para ancorar na respiração. Neste fluxo, que é o fluxo de vida, sentindo-se respirar. E o texto de hoje falou sobre palavras, sobre ensinamentos, sobre responsabilidade. E o questionamento que vocês podem se fazer hoje, para o dia de hoje, é se perguntarem se as palavras que eu tenho dito, que você diz ao longo do dia, são palavras responsáveis. Sejam elas digitalizadas, sejam elas verbais, sejam pensamentos. Aquilo que eu passo, que sai de mim, é para a construção de um mundo melhor? Aquilo que eu me falo durante o dia e penso, é verdadeiro ou é uma fake? Como eu me comunico durante o meu dia? A minha fala é com responsabilidade verdadeira? Ela sai de um lugar da minha própria mente que é honesta, verdadeira, íntegra? Então vigie durante o dia. O que eu falar hoje, o que eu pensar, o que eu escrever,
terá algum significado positivo para as pessoas, para o mundo à minha volta? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa quinta e até amanhã, então, amanhã aqui na live do Instagram e também no Meet. Vai estar no bio e vai estar nos stories o link para vocês acessarem o Meet e a gente se vê, todo mundo poder se ver e conversar, tá bem? Então, até amanhã.